Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta quarta-feira. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Hoje nós vamos falar ao vivo por Skype com o médico Dr. Renato Kifuri, que é pediatra, infectologista. Foi o primeiro convidado aqui do Plantão da Saúde. Lembra, Celso, Dr. Renato? Ele é presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele vai falar sobre os efeitos atuais e futuros dessa pandemia no Brasil. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos o médico Júlio Pereira, que é neurologista do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Com ele vamos abordar o impacto do novo coronavírus em pacientes com condições neurológicas pré-existentes. E ainda nesta edição, o Estado de São Paulo registra mais de 3.000 mortes e governador decreta luto oficial. Estações do metrô e da CPTM ganham cabines que borrifam jatos para desinfecção de passageiros. E também a rotina de profissionais mais que necessários em tempos de precaução com os idosos, os cuidadores. Tudo isso é logo mais, depois do intervalo. Vamos juntos para o nosso Telão da Saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país, no estado de São Paulo e na capital. Pois é, até às 7h15 da noite de ontem, o Ministério da Saúde confirmou 7.921 óbitos e 114.715 casos. Hoje, no estado de São Paulo, já são 3.045 óbitos e 37.853 registros da doença. Ou seja, foram 194 mortes e 3.800 confirmações em 24 horas. Na capital, já são 23.807 registros e 1.928 óbitos. E diante do aumento no número de mortos, que ultrapassou 3.000 ontem, o governador João Dória decretou luto oficial de 3 dias no estado até o fim da pandemia. Sobre a flexibilização da quarentena, Dória afirmou que não há chance de afrouxar as restrições no estado e voltou a culpar o presidente Jair Bolsonaro pela baixa adesão ao isolamento social, mais uma vez com índices abaixo do mínimo de 50%. Vamos ver na reportagem de Marcelo Baceggio. Preocupado com estudos que indicam a possibilidade de o Brasil se tornar o próximo epicentro da pandemia do novo coronavírus, o governo de São Paulo anunciou hoje a criação do Poupa-Tempo Digital como mais uma forma de tentar evitar aglomerações no estado. O Poupa-Tempo Digital oferecerá à população mais de 60 serviços, entre eles a emissão da segunda via e renovação da Carteira Nacional de Habilitação, emissão de carteira de trabalho, seguro-desemprego e atestado de antecedentes criminais. Já a Polícia Civil promoverá um mutirão, principalmente na região central de São Paulo, para que moradores de rua possam ter carteira de identidade e, assim, receberem o auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal. 3 milhões de reais também serão repassados ao Centro de Acolhimento a Idosos para a compra de itens essenciais, como produtos de higiene, máscaras e luvas, a parcela mais vulnerável à Covid-19. A partir de amanhã passa a ser obrigatório o uso de máscaras nas ruas de todo o estado de São Paulo. A fiscalização do cumprimento do decreto será de responsabilidade dos municípios, mas o governo espera produzir 50 milhões de máscaras para que sejam distribuídas a toda a população e também como forma de gerar emprego às classes menos favorecidas. Mas eu quero enfatizar que esta orientação, a determinação por decreto da obrigatoriedade de máscaras, quem deverá fazer o acompanhamento é a Prefeitura Municipal, 645 municípios do Estado de São Paulo. Isso não será feito pela Polícia Militar, e sim pelos prefeitos, na utilização dos mecanismos que entenderem adequados para esta fiscalização. Há um projeto grande sendo feito em parceria com a iniciativa privada, que prevê a produção de 50 milhões de máscaras, 2 milhões já estão em produção no estado de São Paulo, em uma parceria inclusive com a Prefeitura, onde já anunciamos aqui há 2 semanas atrás. Esse trabalho está empregando costureiras e costureiros, nós reconvertemos as carretas do Centro Paula Souza para que essas máscaras sejam produzidas nas regiões de periferia. Sem adiantar detalhes da flexibilização da quarentena em diferentes regiões do estado de São Paulo, Dória voltou a defender que não há a menor chance de afrouxar as medidas de restrição em cidades onde ainda há grande circulação de pessoas, como na capital.
Nesta semana, a prefeitura implantou o bloqueio de vias importantes da cidade, mas voltou atrás ao notar que a medida provocou trânsito intenso e gerou reclamações, inclusive de profissionais da saúde. Taxa de isolamento no estado de São Paulo ontem, 5 de maio, 47%. Taxa de isolamento na capital de São Paulo ontem, 5 de maio, 48%. Nós temos dito e repetido aqui que nenhuma medida de flexibilização de isolamento social será adotada no estado de São Paulo se não tivermos a média entre 50% e 60%. O governador de São Paulo, João Dória, responsabilizou o presidente Jair Bolsonaro pela baixa na taxa de adesão ao isolamento social da população. O que tem estimulado, lamentavelmente, o relaxamento das pessoas é a conduta errática do presidente da República do Brasil, que, dando maus exemplos, todos os finais de semana sai para fazer passeios na esplanada dos ministérios ou em cidades satélites de Brasília, negando a ciência, negando a orientação do isolamento e dando um péssimo exemplo aos brasileiros. E eu reafirmo que qualquer situação que altere a curva, o achatamento ou o pico depende de um afastamento mínimo de 50% e os novos dados mínimo de 55%, pela velocidade da epidemia. Diante da alta das mortes, que já ultrapassaram a marca de 3.000 óbitos pela Covid-19, Dória decretou luto oficial em todo o estado enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. O decreto de luto será publicado amanhã no Diário Oficial e, a partir de amanhã, luto oficial em todo o estado de São Paulo. Lamentavelmente, ultrapassamos 3.000 mortos com coronavírus. Depois do Maranhão, outros estados decidiram adotar o lockdown, que prevê o uso da força policial em caso de descumprimento da quarentena. O lockdown no Maranhão começou a valer ontem por determinação judicial e vai durar 10 dias. O estado tem mais de 4.530 casos e mais de 270 mortes. Pelo sistema, as medidas de quarentena ficam mais rígidas, com restrição de mobilidade de pessoas e de veículos que não estejam cumprindo atividades essenciais. Ontem, o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, anunciou que a medida também será implantada em 10 cidades, inclusive na capital, Belém. O estado contabiliza mais de 4.400 casos e, até o último balanço do Ministério da Saúde, mais de 360 mortes. O lockdown também será implementado no Ceará, que tem mais de 12.000 casos do novo coronavírus. Em São Paulo, depois de cancelar os bloqueios, o prefeito Bruno Covas disse hoje que não descarta adotar o sistema mais rígido, mas disse que vai avaliar o cenário com a Secretaria Municipal de Saúde. Talvez seja a única maneira das pessoas se conscientizarem da importância do isolamento. O Rio de Janeiro também apresenta queda na adesão ao isolamento social. Situação preocupante, já que mais de 400 pessoas aguardam na fila por uma vaga de UTI. Até esta tarde, mais de 1.000 pessoas esperavam por leitos para o tratamento da Covid-19 em todo o Rio de Janeiro. Metade em estado grave. Mais de 1.000 infectados morreram no estado. E ainda há mais de 12.000 casos confirmados para a doença. E ao menos 7.200 já se recuperaram. Diante do cenário, o prefeito Marcelo Crivella, do Partido Republicano, disse que pode bloquear acessos de bairros onde a população insiste em sair às ruas. E vamos falar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que tem mais informações sobre as internações nos hospitais de campanha em São Paulo. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele, boa noite, Celso. Falamos aqui ao vivo do Hospital de Campanha do AMB, são 3 hospitais de campanha na cidade de São Paulo. A gente tem acompanhado aqui as nossas reportagens, há pouco a preocupação do governador e do prefeito com o grande número de pessoas não respeitando o distanciamento social na cidade de São Paulo. O nosso Hilton Costa, inclusive, pode mostrar ali ao fundo, bem em frente aqui ao Hospital de Campanha do AMB, a gente observa a marginal do Rio Tietê. Essa primeira pista com o trânsito, com movimentação, mas fluindo bem,
ela vai com sentido marginal do Pinheiros. Agora, a pista do fundo é a marginal do Tietê com sentido à Zona Leste. Desde as 16h30 aproximadamente, esse trânsito formou por aqui, o trânsito chega a ficar parado como nesse momento, ou seja, é sinal de muita gente se deslocando mesmo na cidade de São Paulo. São imagens do nosso Hilton Costa aqui, bem em frente ao hospital de campanha do AMB. Uma outra ambulância já chegando por aqui também. A movimentação tem sido intensa, o número está aumentando a cada dia. Nós estamos praticamente diariamente, né, nos hospitais de campanha e na atualização dos boletins, a gente observa diariamente o aumento do número de pacientes. Da hora que estamos aqui, em menos de 5 minutos, chega uma nova ambulância. Nós estamos registrando a chegada de mais uma ambulância. Vocês também podem observar, na nossa chegada aqui, fizemos algumas imagens na porta principal do hospital de campanha aqui do AMB, onde é observada uma movimentação de populares. São parentes de pacientes que estão internados, alguns vêm aqui para retirar esses pacientes que estão de alta. Graças a Deus temos um bom número também de altas saindo aqui do hospital do AMB e outros pacientes em busca de informação. Há pouco conversamos com uma senhora aqui, ela disse que teve um problema ontem, o filho dela deu entrada no hospital do Tatuapé com suspeita de Covid. Hoje ela foi chamada ao hospital por volta de 1 hora para conversar com o médico. Chegou lá, não encontrou o filho no hospital. Às 5 da tarde informaram essa senhora que o filho dela teria sido transferido aqui para o hospital de campanha do AMB. E ela estava aqui aguardando informações. Ela fala com a portaria e esperou por um bom tempo e depois veio a informação que o filho veio aqui para o AMB, mas está voltando para o hospital do Tatuapé. Ou seja, as pessoas que estão internando seus pacientes na rede pública, algumas delas com muitas dificuldades de obterem notícias nos hospitais de campanha. Foi um caso que conversamos há pouco com uma senhora que ela partiu instantes aqui para o hospital do Tatuapé. Vamos atualizar então os números dos hospitais de campanha. Repito, né? São 13 óbitos já nos hospitais de campanha, 12 aqui no AMB, 1 no Pacaembu e até agora nenhum no complexo do Ibirapuera. O complexo do Ibirapuera, com 268 leitos, no momento que chega mais uma ambulância por aqui, teve 110 solicitações e 77 pacientes internados. Aqui no AMB, espaço para 1.800 pacientes, com capacidade nesse momento disponível para 864 lugares. Nós temos ocupados 471 leitos, sendo 456 pacientes na área de enfermaria, 15 na área de estabilização, 83 altas e 9 transferências. Essas transferências são pacientes que tiveram quadro agravado, porque os hospitais de campanha, como é sabido, são hospitais de baixa e média complexidade. No hospital do Pacaembu, 200 leitos, ocupação 151 pacientes, mais de 50%. Em enfermaria, temos 143 pacientes no Pacaembu, de acordo com o último boletim informativo. Estabilização, que são os leitos similares à UTI, são 8 pacientes no Pacaembu, 28 altas e uma transferência. Altas acumuladas, é uma boa notícia, é importante a gente frisar. Nos hospitais de campanha tivemos desde o início 793 altas e, repito, é muito grande a movimentação no AMB e o trânsito, como a gente percebe, lamentavelmente, não deixa bom sinal de isolamento na cidade de São Paulo. Michele e Celso. Muito obrigada, Garrafa. Obrigado, Garrafa. Os estoques dos bancos de sangue de São Paulo estão em estado crítico e não é de hoje. Desde o início da pandemia, por medo, os doadores têm se afastado dos hemocentros. Mas a vida não espera e por isso a Fundação ProSangue investiu em doações agendadas e aumentou o rigor para a coleta de sangue e do plasma, que pode inclusive ajudar na recuperação de infectados pela Covid-19. Vamos ver com o Guilherme Camarda. A Fundação ProSangue, instituição pública ligada à Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo, e ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade da Cidade, atualizou o protocolo de triagem dos candidatos à doação, incluindo cuidados com a Covid-19, seguindo orientações que visam preservar a integridade dos doadores. O Dr. Carlos se mostra preocupado com a queda dos estoques. Nós estamos já, desde a semana, no fim da semana passada para essa semana, com os estoques críticos de concentrados de massa, que é o hemocomponente que mais é transfundido. E dessa semana para cá, o começo da semana para cá, de sábado para cá, estoques de concentrado de plaquetas, que é o hemocomponente utilizado em procedimentos, pacientes que estão sangrando, pacientes que fazem quimioterapia,
pacientes que têm plaquetopenia. É um componente muito utilizado, nós estamos quase sem esse componente. Lembrando que pode doar sangue qualquer pessoa com mais de 50 quilos e idade de 16 a 69 anos. Porém, candidatos com mais de 60 anos deverão ter feito doação anteriormente. Não pode doar aqueles candidatos que tiveram doenças ou que fazem tratamento, doenças, por exemplo, que são transmitidas pelo sangue. Ou candidatos que fizeram cirurgias cardíacas, cirurgias gástricas, cirurgias de pulmão, esses são recusados definitivamente. Com relação à entrevista, nós temos mais critério para perguntar com relação ao candidato se ele teve contato ou se ele teve a doença. Dentre as medidas adotadas, foi reforçado o número de agendamentos individuais para evitar aglomeração nos postos. Foram instalados dispensers de álcool em gel em vários pontos e os doadores são sempre orientados a manter uma distância segura entre eles. Franciele é policial militar, continua trabalhando, mas arrumou um tempinho para ajudar. Se você está bem e está com oportunidade e tem uma saúde boa nesse momento, doe sangue, procure vir de máscara, venha, lava a mão, traz um álcool gel, mas não deixe de ajudar alguém por medo. O aplicativo 99 Tax criou uma ação para incentivar os paulistanos a doar sangue. O projeto 99 Mobiliza garante o cupom de desconto de até R$30. Basta inserir o código Doe Sangue SP. A Uber também tem uma iniciativa parecida. Os abatimentos nas corridas de ida e volta até os postos de coleta cadastrados vão até o dia 9 de maio. Para ter acesso, o passageiro deve aplicar o código 10MMUberEmoSP. E para ajudar no combate contra a Covid-19, a Fundação ProSangue também está recebendo doações de plasma de quem já teve a doença e que podem conter anticorpos que ajudam na recuperação dos doentes. Os critérios para a doação de plasma são: ter o documento que comprove o resultado de Covid-19, idade entre 18 e 60 anos, peso superior a 50 quilos, último sintoma há mais de 14 dias, nunca ter tido uma gravidez ou aborto. A Fundação ProSangue possui 6 unidades de coletas localizadas na região metropolitana de São Paulo. Para mais informações e agendamento, acesse o site prosangue.sp.gov.br. Estações do metrô e da CPTM de São Paulo vão contar com cabines para desinfecção dos passageiros. As 2 primeiras já estão em funcionamento e prometem neutralizar bactérias e ajudar no combate à propagação do novo coronavírus em áreas onde a circulação de pessoas ainda é intensa. Vamos ver como funciona com José Paes. Antes de começar o dia de trabalho, o Leonardo resolveu testar uma das novas cabines higienizadoras da estação Tatuapé da CPTM. Gostou aí da máquina? Gostei. É bom, né? Que higieniza, né? A gente tem que combater esse coronavírus para o país voltar ao normal, né? Tantas pessoas que estão querendo voltar a trabalhar, mas se cada um fazer a parte, a gente volta à normalidade no momento certo. O projeto é uma parceria entre o governo do estado de São Paulo e a gigante do ramo farmoquímico Neobrax. A cabine funciona por meio de sensores de movimento que borrifam uma solução antisséptica com a substância cloredixina. Segundo a fabricante, o composto é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e é bastante usado para limpeza de ferimentos e também para higiene bucal. Ele neutraliza bactérias, fungos, leveduras e auxilia no combate à propagação de vírus em áreas de grande circulação. Lá dentro da cabine ela tem 8 jatos, onde ela cria um spray, uma pulverização de uma solução hidroalcoólica que faz uma barreira de proteção de aproximadamente de 3 a 4 horas. Por enquanto, existem apenas essas 2 cabines higienizadoras em estações da CPTM e do metrô. Mas a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos promete ampliar esse número e contemplar 25 estações nos próximos dias. Essas cabines não têm custo para o Estado, elas estão sendo colocadas à disposição dos cidadãos para que seja, neste momento, testado. São 50 cabines de higienização, de descontaminação de suas partes, roupas, enfim, que não terão nenhum custo para metrô, para a CPTM, portanto, para o cidadão do Estado de São Paulo. De acordo com a empresa farmoquímica parceira do governo do Estado, nessa iniciativa, as cabines higienizadoras expelem um produto que não agride a pele e que também não precisa de enxágue.
A ideia da administração estadual é manter essas cabines em algumas estações selecionadas por um período de até 30 dias, a contar da última segunda-feira. O ponto de partida dessa contagem coincide justamente com o início da obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte estadual. A partir de amanhã, dia 7, passa a valer o decreto anunciado pelo governador João Dória, que prevê o uso de máscaras por todos que precisam se deslocar por qualquer região do estado de São Paulo. A medida vale para espaços públicos, estabelecimentos essenciais, repartições públicas estaduais, transporte público e por aplicativo. Quem descumprir o decreto estará cometendo infração de medida sanitária e crime de desobediência, podendo receber multa que vai de R$ 276 a R$ 276 mil. Em caso de reincidência, o infrator pode até ser preso. Agradecemos muito aos cidadãos que têm colaborado, mais de 98% das pessoas que estão sendo dentro dessas análises feitas, têm chegado às estações para embarcar nos trens do metrô, nos trens da CPTM, com as máscaras já utilizando, assim como da MTU, que foi um pouco menor, mas também muito acima daquela nossa expectativa. A cabine higienizadora tem sido aprovada pelos usuários do transporte público. Mas o Wellington, por exemplo, não pretende usar o equipamento de novo por um motivo bem simples. A recomendação é ficar em casa, então eu usei hoje e espero não usar tão cedo. Boa, Wellington, assim mesmo. E falando na obrigatoriedade do uso de máscaras, quem passou pela estação do metrô Sumaré, na linha 2 verde, viu diferenças nos já conhecidos rostos nos vidros da plataforma. O painel com 44 retratos são do artista Alex Fleming e existe desde 1988. Hoje, o próprio pintor e escultor atualizou a obra colando adesivos de máscaras coloridas no rosto dos personagens. A intervenção é para chamar a atenção da população para o uso da proteção, que passa a ser obrigatória amanhã. Todo o material utilizado foi doado e o design elaborado pelo próprio artista. E na coletiva de hoje, o ministro da Saúde, Nelson Teich, ponderou medidas diferentes em cada região do país e confirmou que haverá a recomendação do bloqueio radical, chamado lockdown, em alguns lugares, dependendo da situação de casos e da infraestrutura. O importante é que cada lugar vai ter a sua necessidade. O que é importante entender é que a gente vai mapear, e hoje a gente tem os estados e cidades mapeando isso, qual é a condição dos casos novos, da infraestrutura para atender. E dependendo da situação daquela região, se aplica um modelo de distanciamento. Não é uma política de a gente é contra ou a favor o distanciamento, é contra ou a favor o isolamento. É você fazer o que é certo no lugar certo. Vai ter um lugar em que a gente vai recomendar um lockdown, vai ter um lugar em que existe hoje uma situação que te permite tentar alguma coisa. Por exemplo, em lugares fora do Brasil você tem, por exemplo, vai para uma fábrica. Essa pessoa, antes de entrar, ela testa, vê o oxímetro, faz a temperatura. Essa pessoa é monitorada todo dia. E o novo diretor da Polícia Federal escolheu o delegado Tássio Musi para a Superintendência do Rio de Janeiro. O posto é o centro das acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ao vivo falar com a repórter Sabrina Pires, que tem mais informações. Boa noite, Sabrina. Oi, Michele, boa noite a você, ao Celso, a todos. Olha, Tássio Musi, ele é delegado da Polícia Federal desde 2003 e ele já esteve à frente da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, temporariamente, por 5 meses no ano passado. Ele é um delegado reconhecido no combate à corrupção, chefiou durante a Lava Jato no Rio de Janeiro a Delegacia de Repressão à Corrupção e de Combate a Crimes Financeiros e também já chefiou o DEPEN, que é o Departamento de Penitenciária Nacional. Bem, ele não estava na lista de Jair Bolsonaro para esse cargo, mas quem escolheu Tássio Musi foi o escolhido de Jair Bolsonaro, Rolando Alexandre, que é o diretor da Polícia Federal aqui atualmente no país. E o superintendente novo lá no Rio de Janeiro, ele não está na lista, mas ele está no centro de toda essa crise do governo federal. Isso porque o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, o depoimento que ele prestou no último sábado, ele falou que Bolsonaro
exigiu repetidas vezes esse cargo da superintendência, especificamente no Rio de Janeiro. E essa seria uma das provas da interferência, a suposta interferência de Bolsonaro na PF. Enfim, hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, deu 72 horas para que o governo entregue as gravações de uma reunião do dia 22 de abril que comprovariam essa fala de Sérgio Moro. Nessa reunião, segundo o ex-ministro da Justiça, Bolsonaro teria cobrado de Moro e também na frente de outros ministros que ele queria esse cargo da superintendência da PF no Rio, sem dar os detalhes do motivo. O ministro Celso de Mello também deu 20 dias para que os investigadores colham os depoimentos das pessoas citadas nesse depoimento de Moro, entre elas ministros e o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Sabrina. Vamos lá. Bom, a gente vai agora para a primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com o médico Renato Kifuri, que é pediatra, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, sobre os efeitos atuais e futuros da pandemia no Brasil. Mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Plantão da Saúde, doutor. Bom, a gente tem quase 8 mil mortos. O Ministério da Saúde deve atualizar agora às 19 horas, deve superar os 8 mil, 3 mil só em São Paulo. Como é que o senhor avalia esse momento da pandemia no Brasil? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Prazer estar de volta aí. Eu lembro bem que a gente teve aí algum tempo atrás e nesse primeiro programa nós já prevíamos esse aumento e essa disseminação do vírus, né? E a exemplo do que aconteceu em outros países, como na Europa, nos Estados Unidos, o Brasil não está fugindo à regra. O vírus tem essa alta capacidade de transmissão, de altíssima transmissibilidade, e vem afetando toda a população num curto espaço de tempo. E eu digo que a gente só não tem números maiores neste período atualmente por conta desse distanciamento que estamos fazendo, distanciamento social, especialmente em São Paulo, onde aqui o epicentro da epidemia acumula mais de 1/3 dos casos, mais de 1/3 das mortes do país como um todo. Então, é o cenário que a gente previa, infelizmente, acontecendo, e as nossas medidas hoje para uma doença que tem essa capacidade de disseminação, onde não há remédio efetivo, onde não há vacina disponível, nossa única ferramenta continua sendo o distanciamento social, o isolamento das pessoas para diminuir essas taxas tão altas já com a nossa população. Doutor, é verdade que em algum momento todos nós iremos contrair esse novo coronavírus? Não é verdade, Michele. A gente, pelo que a gente conhece dos demais vírus, né, ele encontra um terreno propício de transmissão quando ele acha naquela população muito suscetíveis. A partir do momento que 30, 40, 50, 60% da população, a gente não conhece exatamente esse número, já foi infectada. Na hora que ele aparece em alguém doente, ele não encontra com tanta facilidade alguém suscetível para infectar. Consequentemente, ele não se transmite. Aquela transmissão que a gente chama de sustentada deixa de acontecer. Ele acaba tendo uma sustentação errática, uma sustentação, uma transmissão espontânea ou esporádica em alguns grupos, né? Em algumas situações. Então, a gente vai ter, às vezes, como nós temos hoje gripe, como nós temos hoje coqueluche, surtos, às vezes, de meningite, de outras doenças localizadas, em algumas populações suscetíveis que possam ter ali a cadeia de transmissão. Mas a tendência é ele encontrando cada vez menos suscetíveis, ele não se propagar da maneira como ele se propaga, ele volta a ser uma doença que acontece esporadicamente na população. Essa é a previsão que nós temos com o passar do tempo e com a larga exposição da população a esse vírus na comunidade, maior parte dela infectada já. Bom, doutor, nós já vimos aqui no programa hoje duas questões, uma preocupante, outra me parece que a solução melhor por enquanto. A baixa adesão ao isolamento, muita gente não está levando a doença a sério. Por outro lado, outras cidades estão adotando o lockdown, que é para que as pessoas não saiam mesmo de casa. Do ponto de vista técnico, pelo que o senhor tem acompanhado em São Paulo, o lockdown talvez aqui em São Paulo também seja inevitável?
Olha, Celso, eu acho que você falar em números, o ideal é 50%, 60%, 70%, não há nenhum dado concreto que a gente possa dizer que o ideal, quanto mais melhor, lógico, quanto mais nós evitarmos casos, quanto mais não contaminação nós tivermos de pessoa a pessoa, já que essa é a via de transmissão, menos pessoas vão se infectar agudamente, essa distribuição vai se dar ao longo do tempo, é o tal do achatamento da curva que tem tanto se falado. Então não é um número mágico, não é 70 que é bom, 60 é ruim, 50 é péssimo, quanto mais melhor. Eu pessoalmente acho que 50% de taxa de isolamento, de distanciamento numa cidade, numa metrópole como São Paulo, com o número de populações que a gente vive em situações absolutamente desfavoráveis para fazer isolamento, morando em comunidades, com domicílios populosos, sem a menor condição de fazer um isolamento dentro da sua casa. E mais ainda, muitos dependendo da sua saída diária de casa para conseguir o seu ganha-pão diário, eu acho que 50% é espetacular. Eu acho que são números de uma adesão, de uma solidariedade que o Estado de São Paulo está mostrando e muitos locais do país também. Pode não ser suficiente, pode saturar o nosso sistema de saúde, não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que nós estamos trabalhando no que a população é possível fazer num cenário onde a gente não tem uma realidade de classe A, B, C, onde o problema de ficar em casa, o distanciamento, é simplesmente o tédio de ficar em casa. Crianças que têm computador para se estudar, pessoas que podem ficar dentro de casa, conseguem contratar programas na sua TV a cabo. Não é essa a realidade do Brasil, não é essa a realidade de boa parte da população aqui de São Paulo. Então eu considero um número, talvez não ideal, mas eu admito que esse seja um número possível para a nossa realidade. O lockdown já é uma medida mais extrema, onde nós já chegamos num ponto onde as pessoas não podem sair de casa. Eu acho uma medida extremamente grave, assim, difícil de ser implementada, ainda mais numa metrópole, numa megalópole como São Paulo. Tem aspectos políticos, que é completamente uma medida impopular. Na área da saúde, a gente vê como uma medida extrema no sentido de quando você já esgotou suas outras possibilidades de convencimento da população, de adesão. Por isso que volto a pedir aqui, sempre que possível, você que pode, você fique em casa. Essa é a recomendação hoje para a gente conseguir assistir adequadamente toda essa população que vem adoecendo. Doutor Renato, a carga viral, pelo que eu li, é o quanto a pessoa ficou exposta e foi exposta a esse vírus, né? Essa carga viral é um fator que influencia na gravidade do quadro médico do paciente que está infectado? Então, assim, uma coisa é uma pessoa que espirrou ou se a pessoa ficou muito tempo perto do doente, isso influencia? Sem dúvida, Michele, esse é um conceito clássico em infectologia, né? A doença se estabelece em alguém, geralmente por dois fatores. Os fatores relacionados ao vírus, né, que está infectando alguém, e ao indivíduo, né, ao hospedeiro que nós chamamos que se infecta. Então, ao vírus, dependendo da sua capacidade de gravidade, de infectividade, a sua virulência que nós chamamos, a carga viral, a quantidade de vírus que você é exposto. Se você é exposto a pequenas partículas, quantidades de partícula viral é uma coisa. Se você é exposto constantemente, como profissionais da saúde, a elevadas cargas, o seu risco de adoecer maior. E, por outro lado, nas questões do hospedeiro. É um indivíduo adulto, é um idoso, é um indivíduo saudável, é um indivíduo diabético, toma algum remédio que baixa a sua imunidade, está num momento da sua vida de mais estresse ou menos estresse. Então, este balanço entre a viremia, a gravidade, a quantidade de vírus, a virulência desse patógeno e a sensibilidade desse indivíduo que adoece é o que faz o indivíduo adoecer ou não. Eu lembro que aqui entre nós aqui há uma desproporção muito grande com a doença da Covid-19, né? Embora todos se exponham de uma maneira mais ou menos similar, todas as faixas etárias, são os idosos que estão evoluindo de forma mais grave. Então, essa desproporção tem sido vista no mundo todo e aqui no Brasil não está sendo diferente. A maior parte dos casos graves, hospitalização e mortes estão acontecendo entre os idosos e as crianças, felizmente, vêm sendo poupadas. Michele, você que tem gêmeos aí, fique tranquila. As crianças, nesse momento, estão sendo poupadas da epidemia. São raros os casos graves nessa população pediátrica.
Muito obrigada, doutor Renato Kifuri, médico infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, conosco aqui no Plantão da Saúde. Um grande abraço para o senhor. Muito obrigada pela entrevista mais uma vez, doutor. Boa noite, doutor. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Michele. Obrigado. Um abraço. O Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas acima dos 60 anos, segundo o Ibope. E diante da pandemia do novo coronavírus, uma profissão tem o desafio de preservar a saúde desse numeroso grupo de risco. São os cuidadores. Atuando na casa das famílias ou instituições de longa permanência para idosos, cabe a eles a tarefa de gerenciar medicamentos, alimentação e também de ajudar a conscientizar os idosos sobre a importância de se manter a salvo em casa. Vamos ver com o Jonas Campos. Fique em casa e faça como essas duas aí, ó. Nanda e Vovó é o nome do perfil que tem roubado a cena nesse aplicativo. Neta e avó descontraindo durante a quarentena. E o seu João interagindo com essa aranha virtual. Vale para todas as idades, mas buscar atividades diferentes dentro de casa é uma das recomendações interessantes para manter os idosos mais vulneráveis em caso de contaminação pela Covid-19, entretidos e, claro, isolados. Não é uma particularidade dos idosos não poder sair de casa, só que é claro que sair menos de casa, eles são foco realmente do nosso cuidado. Mas está sendo difícil para todo mundo, então tentar encontrar uma forma de fazer a vida funcionar minimamente confortável em casa. Recomendações não faltam: boa alimentação, horas de sono garantidas e contato com o sol, mesmo que da janela, são algumas delas. Ficar em casa e não sair para a rua é uma das principais recomendações para esse grupo de risco específico. A rotina dos idosos mudou drasticamente e a tecnologia tem sido uma aliada e tanto das famílias nesse período de isolamento, junto com uma classe de profissionais fundamental à terceira idade, que passou a ser mais valorizada na quarentena. A profissão de cuidador, por muito tempo considerada uma atividade informal, foi regularizada em 2012 e passou a exigir uma formação específica. Apoio emocional, higiene, nutrição, controle da medicação, realização de atividades variadas. Tudo isso faz parte da rotina desses profissionais, que podem atuar na casa de quem necessita de cuidados, em instituições de longa permanência para idosos e até em hospitais. Qual que é o seu sentimento de ser uma cuidadora num momento tão delicado como esse que a gente está vivendo? De se sentir importante, né? De se sentir necessária para esse momento. Muita gente dizia assim, mas escola de cuidador vai aprender o quê? Cuidar não é só ficar do lado olhando? Então, as famílias que estão começando a estar com esse idoso dentro de casa estão começando a verificar a quantidade de informações, de coisas que são necessárias para poder cuidar desse idoso, que não é só ficar sentado, vendo TV, ficar do lado, olhando, né? A Simone é cuidadora e atende o seu João, citado no início da matéria. E ao falar do paciente, ela admite que o momento é de reinvenção e, claro, prevenção redobrada. Tivemos que adaptar, agora nós estamos somente dentro de casa, quintal. Quando eu chego na residência, eu coloco máscara, passo álcool nas mãos antes de entrar, faço a higiene do sapato. A esposa dele ainda brinca, velho, quando vai pra rua, a polícia tá prendendo, você vai querer ser preso? Ele fala, não, então vou ficar dentro de casa. O que é mais difícil é fazer entender que a família não está mais vindo. Então eu tô me sentindo, a depressão começa a vir, o isolamento, assim, mas cadê? Eles não gostam mais de mim? Por que minha neta não vem mais? Por que meu filho não vem almoçar? E é nessa hora que a gente abusa dessa tecnologia que a gente está aqui usando. O desafio se estende aos espaços de acolhimento às pessoas da terceira idade. A unidade residencial onde a Stephanie trabalha atende 16 idosos. Porque todos estamos aqui trabalhando com eles e fazendo as medidas necessárias. Então, muitos funcionários eles não têm contato físico, né, com a família, porque não são aqui da cidade, então eles não conseguem ir para casa, até por segurança dos familiares, dos nossos hóspedes, pela própria segurança. Então é bem difícil.
Entre os hóspedes está a dona Eni, de 94 anos. Mesmo sem receber visitas, ela tem seguido uma recomendação nova para ela, mas necessária neste momento: usar e abusar da tecnologia. 5 netos e 6 bisnetos. Então, assim, um dia eu pago com o outro, outro dia da semana eu pago com o outro. No fim, esse tempo que eu estou presa aqui, eu converso com todos. Dona Eni, seu João e tantos outros idosos vivem entre o drama de fazer parte do grupo de risco e o privilégio de ter um apoio além da família, de profissionais capacitados que vem fazendo a diferença. E agora nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde, para a nossa segunda entrevista do dia, o médico Dr. Júlio Pereira, que é neurologista do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, e com ele nós vamos abordar o impacto do novo coronavírus em pacientes com condições neurológicas pré-existentes. Doutor, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Doutor. Doutor, a Covid-19 causa um impacto maior em pacientes com condições neurológicas pré-existentes? Isso. Já um debate, principalmente em quadro de AVC isquêmico, né? Mas a maior preocupação que refere do ponto de vista neurológico é que uma grande parte da população está tendo uma alteração do olfato. Sim. Então, pessoas que... Eu sou neurocirurgião, pessoas que operaram, começam a mandar o WhatsApp, não estou sentindo cheiro. Eu operei, será que tem a ver com a cirurgia? O paladar está alterado. Então, uma série de condições neurológicas que são muito atípicas, que não é uma coisa comum de você ver as pessoas queixando, estão aparecendo. Então, acho que do ponto de vista neurológico, a maior informação, quase 40%, 50% da população que tem o coronavírus acaba infectando, e o nervo olfatório, que é responsável pelo olfato, mas também parcialmente pelo paladar, ele é comprometido. Então, é uma alteração que não é uma coisa comum, né? Mas na gripe, normalmente, a gente não fica um pouco? Porque eu já fiquei, eu tive uma gripe uma vez tão forte que eu fiquei sem sentir gosto e cheiro. E é horrível, porque você come e você não sabe o que você está comendo. Você pode comer qualquer coisa. Então, assim, não é algo normal. Não é algo normal. O que é curioso? A maioria das vezes que tem uma alteração, você pode alterar o olfato por 2 motivos. Você está congesto, né? Todo mundo que já ficou com o nariz congesto sabe que não sente o cheiro direito e o gosto. No caso do coronavírus, não tem tanta secreção, não tem tanta coriza e tem uma alteração muito importante. Tanto que um dos primeiros quadros que o paciente informa para o médico, principalmente na fase inicial da doença, diz assim: eu não estou sentindo o cheiro e o gosto. Então, realmente é algo muito marcante como um sintoma neurológico que o paciente apresenta. Agora, doutor, coronavírus virou a nossa expertise, lendo a respeito, ouvindo médicos, aprendendo todos os dias. Celso vai se formar doutor. E o doutor Renato Kfouri falou das crianças que praticamente não são atingidas pela Covid-19. Em contrapartida, as pessoas na faixa de 30 e 40 anos, normalmente elas se tornam pacientes graves por questões neurológicas. Tem a ver com a ação coagulante do vírus, não é isso, doutor? Perfeito. É tudo muito novo, né? A gente está falando de uma doença que até dezembro não existia, né? E de repente a gente está aprendendo. Algumas manifestações dela, e até falou um pouquinho na reportagem, é o quê? Ela libera fatores inflamatórios, que a gente chama citocina, então ela predispõe também, associado a isso, alterações de coagulação. Então tem aparecido uma incidência muito alta de pessoas jovens tendo AVC isquêmico, que não é uma coisa tão comum. Então já saiu na revista Stroke e outras revistas, New England, que é a revista mais famosa médica, mostrando que tem aumentado muito a incidência de pacientes que têm o coronavírus AVC isquêmico. Tanto que o protocolo, alguns registros até norte-americanos já estão sugerindo, quando chegar um paciente com AVC, você incluir, além dos exames que a gente sempre fez, o teste para o coronavírus e avaliar a necessidade de uma tomografia de tórax. Isso porque, porque muitos nem apresentam os sintomas da Covid, chegam com AVC e aí descobrem no hospital que tem um AVC. Perfeito. A gente tem que lembrar, óbvio que a gente está focando muito no casos graves, né? Mas a grande maioria das pessoas tem sintomas leves da doença. Por isso que falar do olfato é importante, porque às vezes para a pessoa não está com febre, não está com quadro tão importante, mas ela vai entrar em contato com o idoso. Então, se você, no contexto que a gente tem hoje, por mais que outros vírus podem dar, você começou a ter uma alteração do olfato, do paladar, já se pressupõe
que você pode ter o coronavírus, tanto que em profissional de saúde, se você diz, alterou meu olfato e paladar, te afastam do trabalho, fazem o teste para ver se está positivo ou não. Se vier negativo, pode ter sido outro vírus, mas a incidência de apresentação desse sintoma tem sido muito maior do que os outros. Então, doutora, a perda do olfato e do paladar é no comecinho? Geralmente, pode acontecer em qualquer uma das fases, fase inicial, médio ou no final, mas a fase inicial tem chamado muita atenção, porque são pessoas jovens. E aí sua pergunta é inteligente no sentido de dizer o seguinte, mas ele é jovem, ele não tem tantos sintomas, será que não pode ser na fase final? Não dá para a gente saber, né? Infelizmente, na medicina, muita coisa a gente não consegue bater o martelo. Mas é um dos sintomas que mais chama atenção. Porque, por exemplo, o jovem, às vezes, tem uma mialgia, está cansado, ele nem nota. Mas quando afeta o olfato, chama a atenção dele. Então, isso é importante, porque às vezes a gente comenta que, o fulano hoje acordou com febre e tal, não foi trabalhar. Então, a pessoa também tem que ficar atenta, então, se está com febre, né, tal, mas se também tiver essa perda no olfato ou no paladar, já é um negócio assim, não vá, procure o médico, faça um exame, né? E a própria dor de cabeça, né, doutor? Isso. Aí tem os outros sintomas, só para vocês terem ideia... Eu queria que você falasse dos sintomas, como que a gente pode identificar esse AVC? Então, por exemplo, eu e o Celso estamos nessa faixa aí dos 30, né? Perfeito. Então, que sintoma que a gente pode falar assim, nossa, isso aqui é o início de um AVC ou alguma coisa? Perfeito. A gente gosta de falar, até uma brincadeira em medicina, o que é comum acontece comumente, né? Então, isso é raridade, né? É raro uma pessoa jovem ter complicação. Mas quando acontece, quais são? Voltando para o sintoma neurológico, 36% das pessoas apresentam dor de cabeça. Quem teve uma virose, uma gripe, sabe que acontece dor de cabeça. Uma fraqueza no corpo, tudo isso pode acontecer. O que chama atenção para a gente dar o zoom é o olfato e o paladar, que tem acontecido de forma desproporcional, e isso chama atenção para os sintomas. O jovem que tem a forma grave, geralmente é ele que apresenta o AVC. Então, geralmente é um paciente que está com uma manifestação clínica importante. Ele está febril, ele está com mialgia. Juntando esses sintomas que libera essa cascata de citocina, tudo isso, aí apresenta o AVC. Então, é muito raro alguém estar normal, sem quase sintoma nenhum do coronavírus, e de repente apresentar um AVC. Doutor, a gente tem ouvido muito colegas, né, do senhor, dos estragos que faz o vírus no pulmão, no coração, nos rins. E aí eu vi até que o senhor está assessorado, trouxe um material. Como é que o vírus acaba, então, agindo no cérebro e traz consequências agradáveis para o paciente? Vou mostrar esse modelo que dá para entender direitinho. Então, aqui está olhando para o lado de cá, aqui está a parte de baixo, que seria a parte do nariz. Então, o vírus ele tem um certo tropismo pelas células que estão nessa parte da gente, via aérea superior. Por isso que a gente está falando de não tocar a mão, cuidado ao espirrar, tudo isso, usar máscara. Ele entra por aqui. Às vezes, quando ele entra por aqui, algumas pessoas, a gente sabe que ele tem um certo tropismo também pelo sistema nervoso central, ele entra no nervo do olfato. E aí lesiona o nervo do olfato. E por isso que a pessoa deixa de sentir o cheiro. Outro local que ele pode acometer, além desse olfato, é ir para as células do pulmão. É como se os receptores que o vírus gosta estão nos dois locais, tanto no sistema nervoso central como no pulmão. E aí acontece a manifestação mais grave, que é disparadamente do pulmão. E pessoas jovens, às vezes com poucos sintomas, que eu vi vocês falando aqui, e pode ter a famosa que tem se falado pneumonia silenciosa. Alguém que está bom, conversando no telefone, mandou o WhatsApp, de repente morreu. O que aconteceu? A saturação do oxigênio vai caindo, então assim... De maneira muito brusca. Muito brusca, porque a gente jovem, a gente tem reserva. Por exemplo, vocês estão em forma, então provavelmente se exercitam, fazem atividade física, tudo isso. Então você tem um comprometimento parcial do pulmão, você não compensa, porque se você corre quilômetros, anda e tal, o seu sistema tem uma reserva muito boa. E às vezes quando ele piora de uma vez, porque ele vai compensando na respiração. Então essa é a manifestação mais grave. A neurológica mais comum é do olfato, e os quadros como AVC, tudo isso, o que tem se observado? São série de casos que tem mostrado, está aumentando a incidência. Como é tudo muito novo, a gente está aprendendo, orientando tudo ao mesmo tempo. Provavelmente por causa dos coágulos que vão... Perfeito. Tanto que essa sua informação é tão irrelevante que acontece também o quê? Trombose na perna, numa incidência maior, e principalmente tromboembolismo pulmonar. Tem se mostrado que uma das complicações, além da pneumonia silenciosa, é que muitos pacientes têm a trombose também no pulmão. Mais uma boa razão para que você fique em casa, se você não precisar sair, obviamente, de casa. Gente do céu, quanta complicação esse vírus, hein? É tudo muito novo e, assim, o que eu estou achando interessante, vocês falaram muito bem agora informando, é que as pessoas estão se informando, da mesma forma que acontece com a população, acontece em médico. Então, a gente tem 10, 15 grupos de WhatsApp, de hospital, Estão aprendendo com a doença. Estão aprendendo junto. Trocando. Porque você tem colega, você vai para o congresso, tem colega da Itália, colega da China, ele falou o que aconteceu. A gente faz muita cirurgia de tumor de hipófise pelo nariz, aí teve um caso na China que eu achei bem
curioso, lá no início, quando ninguém sabia, todo mundo que entrou na sala pegou o coronavírus. Até aquele técnico que veio trazer uma coisa e tudo. Aí se mostrou, se o vírus está aqui, se você está manipulando a cirurgia, suspenderam as cirurgias no mundo inteiro. Então, essa comunicação que acontece com a população, por isso que talvez está funcionando parcialmente, é porque a rede social, e o Brasil é o segundo maior país, né, em uso de rede social. Muito bom, doutor. A gente continua com a sua entrevista aqui com o senhor daqui a pouquinho. Doutor Júlio Pereira, no Plantão da Saúde, neurologista da Beneficência Portuguesa. Vamos para o nosso giro de notícias no mundo do esporte. Assim como nós adiantamos ontem, um dos mais importantes campeonatos da Europa vai ser retomado ainda neste mês de maio. Olha, o campeonato alemão recebeu autorização do governo local para ser reiniciado. Após reunião entre a chanceler Angela Merkel e representantes dos governos regionais, ficou definido que o torneio poderá voltar a ser disputado a partir da segunda quinzena de maio, mas com portões fechados. Para evitar o contágio e garantir a segurança dos jogadores dentro do possível, as autoridades ordenaram que os atletas fiquem isolados pelo menos uma semana antes da retomada das partidas. A Federação Alemã ainda decidirá a data exata para o reinício da competição e trabalha com duas possibilidades, 15 ou 22 de maio. Ainda na Europa, jogadores de Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, assim como de outras equipes do Campeonato Espanhol, começaram nesta quarta-feira a ser submetidos a testes de detecção do coronavírus, um importante passo para a retomada do futebol no país. Caso não seja verificado um grande número de infectados, os clubes reiniciarão as atividades nos próximos dias. Nesta primeira fase, segundo o protocolo sanitário da Liga Espanhola, os treinos serão individuais com no máximo 6 jogadores por campo de jogo. A expectativa é retomar as partidas na segunda quinzena de junho. Paulo Dybala, atacante da Juventus da Itália, finalmente está livre da Covid-19. Depois de 4 testes com um falso negativo no meio, o clube italiano revelou nesta quarta-feira que o argentino realizou um exame duplo e ambos confirmaram que o atleta está curado. Com isso, Dybala deixará o isolamento em casa e, assim como o restante do elenco, deve retomar os treinamentos, por enquanto, né, de forma individual, Celso. Bom, e por aqui o São Caetano voltou atrás e divulgou a nota oficial nesta quarta-feira, afirmando que vai sim disputar a Série D do Campeonato Brasileiro em 2020. O clube do ABC Paulista havia anunciado a desistência no último dia 22 de abril, alegando dificuldades financeiras em decorrência da paralisação das competições. A Confederação Brasileira de Futebol considerou que a agremiação não cumpriu os prazos legais para solicitar o afastamento. Para evitar uma possível punição e prejuízos ainda maiores, a diretoria decidiu voltar atrás e já comunicou à Federação Paulista de Futebol. Muito bem. Mais notícias você confere no site gazetesportiva.com. Doutor, então a pessoa pode ter essa perda de olfato? Primeiro é o olfato ou o paladar ou tanto faz? Vem junto, né? Por incrível que pareça, ligado, né? Tá tudo ligado. Então, ligado. O que você sente o cheiro e o paladar, eles vêm juntos. Sempre tem um cafezinho ali para você ver. Tô sentindo cheiro de café, né? Cheiros fortes ajudam, né? Desorientação, tontura, a dor de cabeça muito forte. Para a gente entender o início de um derrame, que sintoma que a pessoa tem que ficar atenta? Isso. O mais comum é, o coronavírus pode dar cefaleia, da tontura. 36% das pessoas têm algum desses sintomas. Dos sintomas neurológicos, o mais comum é a questão do olfato e do paladar. Tá. Junto com esses sintomas, o AVC isquêmico é completamente diferente. Se um vaso fechou, o sangue não chega e geralmente a pessoa tem aquele caso clássico que a gente sabe, né? Perda do movimento de um lado do corpo, tem uma alteração, desvio da rima, que é o leigo fala, né? A boca ficou torta, né? Então é uma informação que dificuldade de falar, faltar as palavras. O quadro de confusão mental tem se falado muito, mas muito desses tem relacionado a baixa oxigenação. Então você não está oxigenando bem, o sangue não vai chegar de forma adequada no cérebro, então suas ideias podem ficar confusas. E a pessoa fica com sequela? Tipo, alguém com coronavírus já ficou com algum tipo de sequela? É uma doença grave. Todos esses pacientes, só para você ter ideia, em Nova York, que a gente está falando, dos pacientes que vão para UTI, chega a ter uma mortalidade de 20% a 30%. O Brasil está replicando mais ou menos isso. Então, quem vai para UTI em estado grave, que é o problema que a gente está encontrando aqui, tem uma chance grande de até morrer, então é alta a taxa de mortalidade,
e com sequela. Obviamente que hoje está muito se falando, está curado, saiu da UTI, mas com o tempo, o que a China tem mostrado é que tem pessoas com comprometimento pulmonar, e quem teve AVC isquêmico vai depender da atuação rápida. Então, as coisas que os hospitais estão relatando muito no Brasil e lá também, não pode parar tudo. O hospital vai continuar tendo AVC, vai continuar tendo infarto, e é uma coisa tão importante que em Nova York aumentou muito a incidência de pessoas morrendo em casa. E no Brasil a gente tem visto também. Antes de nos despedirmos do Dr. Júlio Pereira, só atualizar os números, o Ministério da Saúde acabou de atualizar os números no Brasil, 125.096 óbitos no país, 8.530 casos. 125.096 casos, 8.535 óbitos, 614 nas últimas 24 horas. Muito bom, muito obrigada, doutor Júlio Pereira, neurologista da Beneficência Portuguesa. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no programa, viu? Obrigado. Muito obrigado, doutor. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. O Plantão da Saúde desta quarta-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações e esclarecimentos de dúvidas para você que está em casa, cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Então, uma boa noite e fica agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã.